hora do consumidor, de você saber dos seus direitos por aqui, não Fala Pará. Hoje a gente fala mais sobre um direito do consumidor que causa muita polêmica. Estacionamento. É para ser um conforto, segurança, mas vira e mexe, nós acabamos levando um susto, né? Com um arranhão na pintura ali do carro, uma batida na lataria, além dos furtos. Como cobrar esse direito? Quem é o responsável por esse dano, né? Como reparar esse prejuízo? A gente vai conversar agora e saber mais sobre isso com o advogado do consumidor, Denis Farias, que já está aqui comigo. Denis, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda aqui no Fala. Como é que funciona uma vez que a gente chegue num estacionamento como esse, seja de supermercado, do shopping, que a gente já vê de cara uma placa como aquela? Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro dos veículos. Isso na prática pode ser validado ou não? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Pará. Amanda, essa questão ela foi bastante debatida, como você falou, foi bastante polêmica. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 1, ele garante ao consumidor o direito à segurança, tá? Então foi muito debatido e no judiciário também foi enfrentada essa questão e foi chegado a um consenso na súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que ela determinou os estacionamentos, eles são responsáveis pelos danos e prejuízos causados ao consumidor. Ou seja, essa plaquinha que diz lá que eles não são responsabilizados, ela não vale, ela é ilegal e o dono do estabelecimento ele responde pelos danos e prejuízos causados pelo consumidor no estacionamento. Agora eu te pergunto, essa responsabilidade do dono do estabelecimento, ela só é válida quando o estacionamento ele é pago ou não? Por exemplo, quando a gente vai no supermercado que a gente não paga por aquele estacionamento, ele também tem que se responsabilizar por qualquer dano? Sim, exatamente. Essa questão da responsabilidade depende se é pago ou não. Por quê? Porque é uma garantia do consumidor do direito de segurança. Então, ele pagando ou não, o dono do estabelecimento ele tem responsabilidade sobre os prejuízos causados. Agora, em qual situação, por exemplo, o responsável do estabelecimento ele passa a não ter que arcar com um prejuízo? Olha, essa responsabilidade, essa hipótese, ela não existe. Por quê? Porque a lei outorga, a lei obriga a ele a responsabilizar. Agora, o que pode acontecer, Amanda, uma situação interessante. Por exemplo, todo estacionamento quase tem câmeras, né? Então, se o dono do estabelecimento, ele observar que outra pessoa causou aquele dano, o que pode acontecer? Ele ressarce quem sofreu o dano e aquela pessoa que causou o dano, ele pode entrar com uma ação contra ela, que chama de ação regressiva, para ser ressarcido daquele prejuízo que ele teve com o consumidor. Agora, Denis, por exemplo, eu fui num estacionamento de um supermercado, de um shopping e vi que meu carro teve ali um prejuízo. Foi amassado, foi riscado. Como é que eu posso, uma vez que eu procuro o estabelecimento e ele não me ajude, como é que eu posso buscar o meu direito? Qual seria essa outra via? Sim, nós temos duas vias. Uma mais imediata, o PROCON, ele pode intermediar aí um consenso, mas o PROCON ele não tem poder de julgar, ele só pode chegar até basicamente uma multa que ele pode aplicar. Nesses casos, o que é o mais aconselhável? Caso o dono do estabelecimento não queira resolver a situação, o que ele pode fazer? Ele faz uma ocorrência policial e ele pode procurar o judiciário. O Poder Judiciário é o órgão mais competente nesses casos para julgar e decidir sobre o ressarcimento dos danos. Como é que fica a situação em casos de desastres naturais? Muda um pouquinho essa situação, por exemplo, uma forte chuva, cai o telhado daquele local onde eu estou, daquele estabelecimento, e aí acaba danificando alguns veículos. Como é que fica a situação do motorista, do consumidor e do estabelecimento, que também, claro, naquele sentido, naquela situação, foi vítima? Nesse caso, a gente analisa, são vários aspectos. Primeiro, se for algo assim, por exemplo, que seja causado devido a o saneamento básico, não está sendo bem cuidado, se foi problema na via pública, né, que causou a inundação e tal, nesses casos aí, pode sim acionar a municipalidade, pode acionar o poder público para que ele venha ressarcir, tendo em vista que foi um caso fortuito, foi uma situação que saiu do controle. Agora, se for, por exemplo, de
telhado que caiu sobre o veículo dentro do estacionamento, aí realmente é do dono do estabelecimento a responsabilidade. Continua sendo do estabelecimento. Continua sendo dele. Nesse caso de cair algo dentro do estabelecimento. Agora, se for uma inundação que veio de fora, algo externo, aí sim pode ser acionado o poder público, porque o poder público ele tem essa obrigação de garantir aí, né, que o saneamento básico para que quando vem a chuva, venha escoar normalmente a água. Né? Muito obrigada, então, Denis, pela sua participação. A gente sempre alertando o pessoal de casa de como é possível, né, cobrar e ter acesso a um direito que é seu. E esse foi o nosso Fala Mais Consumidor desta terça-feira. Obrigada, te espero aqui na semana que vem. Disponha sempre. Tchau, tchau.